moçada, tudo certo com vocês? Estou eu de novo aqui, professor Nozei, para mais um vídeo sensacional aqui no canal. Esse videozinho que você gosta, sabe que tá curtindo, que eu sei, que você tá me pedindo vários assuntos, que é o quê? Nonô resolve, pessoal, bateu a dúvida? Calma, deixa que o Nonô resolve. Bora! E o Nonô resolve de hoje, pessoas, Nonô resolve hoje é para resolver questões de sujeito. Outro assunto maravilhoso de análise sintática, muita gente me pediu, então eu peguei algumas questões de sujeito para você praticar comigo e aprender mais um pouquinho. Antes de começar, eu vou relembrar com vocês o que é sujeito, obviamente. Muito bem, então, sujeito faz a ação da oração ou pode sofrer a ação da oração, as duas coisas ao mesmo tempo. Maravilha? Tranquilo? Então vamos lá, vamos para ver os sujeitos. E daí você sabe que o sujeito ele tem vários tipos de sujeito. Tem sujeito simples, que tem apenas um núcleo, sujeito composto, dois ou mais núcleos, sujeito oculto, aquele que está implícito na conjugação do verbo, beleza? Tem também o sujeito indeterminado, que ele pode ser terceira pessoa do plural ou ainda com o pronome ser, beleza? E ainda tem o sujeito inexistente ou ainda oração sem sujeito, que é aquele que eu não tenho como determinar o sujeito, ele não tem um sujeito possível para aquela oração. Maravilha? Ah, professor, eu não lembro de todos eles, você pode explicar mais aprofundado? Duas maneiras de você poder aprender mais aprofundado o sujeito. Primeiro, tá no card aqui a aula de sujeito aqui do canal, ou ainda, você pode também ir aí onde? clubedonosem.com.br e lá você tem tudo aprofundadinho, material didático, correção de redação e tudo mais. Certo? Muito bem, então vamos lá. Primeira questão, vem pra tela e vamos lá. Fala assim, marca a alternativa em que apresenta a classificação correta em relação ao tipo de sujeito. O chefe trovejava de raiva. Muito bem. Quem trovejava de raiva? O chefe. Fácil. Sujeito simples, o chefe. Como é que eu faço para encontrar o sujeito? Lembra? Quem e perguntar o verbo, né? Quem trovejava? Quem alguma coisa? Sempre o quem antes do verbo e a resposta disso vai ser o seu sujeito, beleza? Esse é o jeito mais fácil de você tentar encontrar o sujeito na oração. Então aqui tá dizendo que é sujeito indeterminado? Não, tá determinado, é o chefe. Então, falsa a primeira. Letra B, diz o seguinte. Uma chuva de pétalas tomou conta do céu da cidade. Oração sem sujeito. Vamos lá? Uma chuva de pétalas tomou conta. Qual é o verbo aqui, gente? Tomou. Quem tomou conta do céu da cidade? Uma chuva de pétalas. Ah, então quer dizer que uma chuva de pétalas é o meu sujeito. Professor, mas o sujeito não é só uma pessoa? Não, é um termo da oração. E esse termo da oração pode ser uma chuva de pétalas, não tem problema. Esse sujeito aqui então é composto, professor? Não. Sujeito o quê? Simples, porque tem apenas um núcleo. Qual que é a palavra mais importante do sujeito? Chuva. Então aí eu tenho o sujeito simples. Também está dizendo que a oração sem sujeito? Tá falso, tá errado. Letra C. Amamos a benignidade do nosso mestre. Quem amamos? Nós. Opa! Sujeito está expresso na oração? Não. Mas está implícito no verbo, na conjugação do verbo. Quem amamos? Nós. Nós amamos. Então aqui eu tenho um sujeito oculto. Está dizendo que é sujeito indeterminado? Não. Falso também. Então tem que ser a última. Tem que ser a última. Vamos lá. Letra D. Não podia haver formas mais simplificadas de respostas. Oração sem sujeito. Vamos lá. Qual é o meu verbo aqui? Cuidado, hein? Não podia haver mais formas simplificadas de resposta? Eu tenho uma locução verbal, que é podia haver. Dois verbos com a função de um só. E aqui tem que lembrar o que é locução verbal, hein? Locução verbal, dois verbos com a função de um só. Eu tenho um verbo dessa locução, desses dois verbos, que é chamado de verbo principal, que é o segundo verbo, ou o último verbo da locução. Qual que é o último verbo? Haver. Esse é o principal. O podia está auxiliando o verbo haver. Então eu vou analisar o verbo haver, que é o principal, certo? Então não podia haver é como se eu dissesse não haveria, certo? Formas mais simplificadas. É a mesma coisa que falar não haveria. Então não podia haver é não haveria. Então aqui, olha para o verbo haver. Verbo haver, no sentido de existir, tem plural? Não, por isso está no singular. 2. Tem sujeito? Também não. Ah, aqui tem uma regrinha que é, sensacional. Verbo haver, no sentido de existir, ele é impessoal, fica na terceira pessoa do singular e não tem sujeito. Então, resposta? Oração sem sujeito. Ah, entendi, professor. Então isso aqui é uma regra da oração sem sujeito. Exatamente. Então, resposta letra D. De Deus me ajude. Próxima questão de número 2, vem pra tela. Com base no trecho da música Silêncio de um Minuto, de Noel Rosa, analise as 4 primeiras orações da estrofe a seguir e identifique o tipo de sujeito de cada uma delas. 4 primeiras, hein? Então vamos lá. Não te vejo nem te escuto.
o meu samba está de luto. Eu peço o silêncio de um minuto, homenagem à história de um amor cheio de glória que me pesa na memória. Primeira oração é não te vejo. Qual é o verbo? Vejo. Quem não te vejo? Eu. Eu não te vejo. Então aqui, que tipo de sujeito é? Oculto. Beleza, show de bola. Segunda oração. Nem te escuto. Quem escuto? Eu. Sujeito oculto de novo? Sujeito oculto de novo. Fácil, fácil demais. Agora, próxima oração. O meu samba está de luto. Quem está de luto? O meu samba. Sujeito? Simples. Sacaram? Essa é fácil, gente. Muito fácil. Sujeito simples. E a próxima, eu peço o silêncio de um minuto. Quem peço? Eu. Ah, professor oculto. Não, calma. Tá vendo que o eu tá escrito na oração? Ah, se o eu tá escrito, ele não tá oculto, ele tá explícito. Então aí, nesse caso, é sujeito simples. Sacaram essa ideia? O eu só vai ser sujeito oculto se ele não aparece na oração. Ele só pode ser identificado pelo verbo. Nesse caso aqui, ó, tá escrito ali, ó, eu peço. Então aqui é um sujeito simples. Então ficou oculto, oculto, simples. Simples, resposta letra A de amor. Show de bola! Vamos para a questão 3? Tem o texto bonitão lá, gramática amorosa, certo? E aí diz assim, ó. Quanto ao tipo de sujeito e a sua posição na sentença, assinale o que for correto. E cuidado, que aqui pode ter mais de uma correta, tá? Porque aqui é uma questão de somatório. Tá vendo que tem um númerozinho na frente de cada uma das questões? A gente vai ver qual está certa e qual está errada. Pode ter mais de uma certa. No final você tem que somar os númerozinhos ali da frente da questão para ver quais são os números que somados dão a nossa resposta. Então vamos lá. Ele diz o seguinte. Piscadelas, gestos sutis com as mãos e até tosses e escarradas eram usados. Ele está dizendo que é um sujeito composto anteposto ao verbo. Anteposto ao verbo quer dizer que vem antes do verbo. Primeiro, qual é o verbo aqui? Eram, beleza? Esse é o meu verbo. Aí você pergunta pro verbo, quem eram? Piscadelas, gestos sutis com as mãos e até tosses escarradas eram. Tudo isso que veio antes é o meu sujeito. Agora, é sujeito composto? Vamos pensar junto? Quantas palavras importantes eu tenho antes? Várias, né? Piscadelas, gestos, mãos, tosses, escarradas. Então tem muitas palavras, tem muitos núcleos do sujeito. Sujeito composto, verdade é número 1. Pode marcar com verdadeira aí. Questão de número 2. Erotismo designava o que tivesse relação com o amor. Tá dizendo aqui que é sujeito simples anteposto ao verbo. Sujeito simples anteposto ao verbo quer dizer antes do verbo. Então vamos lá. Quem designava? Erotismo. Verdade, né? Erotismo é meu sujeito. Do verbo designar. Verdadeiro. Sujeito simples. É isso. Verdade, marca 2 também. 4. Há registros de estratégias. Está dizendo que é um sujeito simples pós-posto ao verbo. Ou seja, um sujeito simples que vem depois do verbo. Há registros de estratégias. Vamos lá? A. A é verbo haver. Tá no sentido de existir? É a mesma coisa que fala, existem registros de estratégias. Opa, verbo haver, no sentido de existir. Ele é impessoal, fica na terceira pessoa do singular e não tem sujeito. Então esse verbo haver tem sujeito? Não. Sujeito simples? Não, é oração sem sujeito. Errada a número 4. Ó, número 8. Consistia em passarem os homens. Sujeito elíptico. O professor nunca me fala sujeito elíptico. Elíptico e oculto é a mesma coisa. Então vamos lá. Qual é o verbo? Consistia. Quem consistia em passarem os homens? Ele. Alguém. É um sujeito oculto? É verdade. Pelo verbo que está na terceira pessoa, eu consigo identificar que é ele consistia. Então, verdade. Aqui está correta número 8. Marca número 8 como verdadeiro. E a última, 16. Escapa-nos, sobremaneira, o apelo sedutor que os tais escarrinhos poderiam ter naquele tempo. Está dizendo que é um sujeito simples pós-posto ao verbo. Então é um sujeito que está após o verbo. Qual é o verbo aqui? Escapa-nos. Beleza? Tranquilo. Quem escapa-nos? A resposta é o apelo sedutor que os tais escarrinhos poderiam ter naquele tempo. Beleza. Então o sujeito está depois do verbo? Está. Então beleza. Mas será que ele é simples? Qual é a palavra mais importante aqui? O apelo. Apelo é a palavra mais importante. Quantas palavras importantes eu tenho aqui? Uma. Sujeito simples? Verdade. O apelo sedutor. Então apelo é a palavra mais importante. Sujeito pós-posto ao verbo, simples. Verdadeiro, 16. Então aqui nós temos a 1, a 2, a 8 e a 16 sendo verdadeiras. Agora tem que somar. E agora não pode errar a soma, né? Vamos lá. 16 com 8. 24, é isso? 24. Mais 2, 26. Mais 1, 27.
Resposta, 27. O miserável é um gênio! Já fizeram prova assim? Tem somatório ali? Você tá trabalhando com matemática e ainda com as coisas de língua portuguesa? Imagine, se você errar somatório, você perde a questão, porque você marcou a certa, mas não somou errado. Verdade! Próxima e última questão. Vamos lá. Tem um texto bonitão também, mas eu não vou me prender o texto, eu vou direto para a questão, que é da UFRGS. Em várias passagens do texto, a autora usa sujeitos elípticos, ou seja, sujeitos ocultos. Assinale a alternativa que apresenta uma oração com sujeito elíptico. Letra A diz assim, ó, para mim esta é a melhor hora do dia. B, acredita-se quem quisesse. C, o que está se passando nessa cabecinha? D, o que sombreava o relacionamento dos casais? E E, seria obrigada a assistir à televisão. Vamos lá. Letra A, para mim esta é a melhor hora do dia. Qual é o verbo? É. Quem é? Esta. Professor, mas esta pode ser um sujeito? Sim, esta é um pronome e está fazendo a função de sujeito. Então, sujeito simples não é oculto, tá ali expresso. Cuidado, hein? Questãozinha difícil. Por quê? Porque está trabalhando com pronomes fazendo a função de sujeito. Outra, letra B. Acreditasse quem quisesse. Qual é o verbo? Tem dois, né? Acreditasse quem. Quem acreditasse? Quem. Quem quisesse? Quem. A resposta não é o quem? Sujeito é quem. Sujeito simples também. Mais uma. O que está se passando nessa cabecinha? Verbo está. Verbo estar. Quem está? O que está. Então, aquele que antes do verbo é o meu sujeito. Também não é aqui a minha resposta. Porque ele aqui é um sujeito oculto. E aqui eu tenho sujeitos explícitos, sujeitos simples. O que sombreava o relacionamento dos casais? Quem sombreava? Que. Mais um sujeito simples a partir do pronome que. Que loucura, hein? Olha aí, só pode ser letra E. Seria obrigada a assistir a televisão. Quem seria obrigada? Alguém. Ela, ou ele, ou eu seria obrigada. Então aqui eu tenho um sujeito oculto, letra E. Essa questãozinha aqui é para pegar no tornozelo. E aí, teve dificuldade? Sacou como funciona? Se você foi bem, coloca aqui as suas respostas nos comentários. Obviamente, se você quiser algum outro conteúdo que eu faça aqui no Resolve, coloca também aqui nos comentários. E se você quiser aprofundar todos os conteúdos, tem tudo onde? clubedonosei.com.br, não perde. O link tá na descrição também. Vem comigo, vamos estudar para aprofundar cada vez mais. E, obviamente, ainda, quem sabe, ter uma redação corrigida lá no Clube do Nosem. Maravilha? Tamo junto? Beijo no coração, valeu, até a próxima. Fui!